homens chamados Daniel Berg e Gunnar Vingre, que chegaram a Belém do Pará, iniciaram essa grande obra que hoje alcança mais distantes rincões do Brasil. Enquanto o avivamento expandia-se e dominava a vida religiosa em Chicago, na cidade de São Bento, no estado de Indiana, que fica a 100 quilômetros de Chicago, morava um pastor batista, da igreja batista, que se chamava Gunnar Vingre. Aí está Gunnar Vingre. Atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago, o jovem originário da Suécia foi a essa cidade a fim de saber o que realmente estava acontecendo ali. Ou seja, Gunnar Vingre, ele foi para essa cidade porque ele estava sabendo de um movimento pentecostal que estava acontecendo nos Estados Unidos. Gunnar Vingre saiu da Suécia para ir ver esse movimento e teve grandes experiências com Deus. Ali, certa vez, ele encontra um outro pastor, um grande amigo chamado Gunnar Vingre, quem? Daniel Berg. Aí está Daniel Berg com as suas próprias características ali, né? Os irmãos estão vendo? Gunnar Vingre e Daniel Berg, eles estavam e se encontraram nos Estados Unidos, movido pela paixão, sabe de quê? Do avivamento espiritual. Então, desde os Estados Unidos, os dois já se conheciam e eles estavam ali unidos, fazendo uma coisa só. Sabe o que eles estavam fazendo? Orando, buscando o avivamento, buscando o Pentecoste, buscando o batismo no Espírito Santo. Então, Daniel Berg e Gunnar Vingre, os dois, eles estavam juntos, reunidos em oração, mas não estavam sozinhos. Com eles estava um grupo de irmãos, entre eles outros pastores e mulheres, que se reuniram em prol e em busca deste avivamento espiritual. A união era uma só e a busca também era uma só. Sabe o que eles queriam? Receber o batismo com o Espírito Santo. Isso tudo na cidade ou no país dos Estados Unidos. E dali eles já estavam buscando essa experiência. E depois de orar alguns dias, sabe o que eles recebem? Uma profecia. Alguém chega para Daniel Berg e Gunnar Vingre e diz: olha, tem um recado de Deus para vocês. E eles atentamente observam o falar de Deus. E sabe o que eles ouvem? Eu tenho uma chamada para vocês. E a chamada suas não é aqui nos Estados Unidos. Vocês têm um chamado para um lugar chamado Pará. A profecia foi bem certa e bem clara. Sabe qual era o nome? Pará. E eles, sem saber onde ficava, sabe o que eles fizeram? Correram logo juntamente com os irmãos e o pastor e disseram o seguinte: nós vamos buscar onde é esse lugar. E nessa reunião eles descobriram que o Pará ficava no norte do Brasil. O pastor, ele sendo espiritual e observando a chamada de Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles abençoaram esses dois homens. E o pastor, ele fez uma oração em prol desses missionários. E depois de fazer oração, o pastor não deixou ele de mão vazia. Sabe o que fez? Fez uma coleta e deu um dinheirinho para eles. Esse dinheiro aqui é para vocês fazerem a viagem, para vocês embarcar para Pará, lá no Brasil. E aqueles homens foram para suas casas, movido pela chama espiritual e pela chamada de Deus, dizendo: nós vamos cumprir a missão que o Senhor falou conosco. Movido por essa paixão e também movido por essa chamada, Daniel Berg e Gunnar Vingre se despediram da igreja dos irmãos para cumprir a ordem a qual foi designado. Porém, esse dinheiro
que recebeu desse pastor, eles teriam que pegar o transporte para Nova York, de Nova York pegar o transporte para o Brasil. E ao contar o dinheiro, a oferta só dava para chegar até Nova York. Não dava para poder fazer mais viagem. Mas quando eles estavam na cidade de Nova York, eles oraram a Deus, dizendo: Senhor, a viagem é muito longa, o que nós vamos fazer? E ele encontra um irmão que conhecia do Gunnar Wingre. Sabe o que aquele irmão estava dizendo para o Gunnar Wingre? Rapaz, que eu estava precisando te encontrar. Eu fui movido pelo Espírito Santo de que eu precisava ajudar naquela oferta que o pastor colheu. Só que eu estava levando o envelope por correio com o dinheiro na mão para correr e entregar para o pastor, para entregar para vocês. Não vai nem precisar mais do transporte do correio, porque eu encontrei com você aqui em Nova York para encontrar, te entregar em mãos para você fazer aquilo que Deus te mandou. Gunnar Wingre deu glória a Deus, dizendo: abriu o envelope, estava o dinheiro certinho. E quando chegou no porto, a única coisa que dava para comprar eram as 2 passagens deles para chegar no Brasil. E eles recebendo a confirmação de que o Senhor tinha essa chamada para eles, eles despediram dos irmãos, despediu de todos e embarcaram para o Brasil, na cidade do Pará. Prosseguindo essa viagem, no dia 5 de novembro de 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre deixaram Nova York a bordo de um navio chamado Clemente e chegaram ao Brasil no dia 19 de novembro de 1910, em um sol muito causticante, muito forte. Os 2 missionários desembarcaram em Belém. E Gunnar Wingre chegaram em Belém, ninguém poderia imaginar que aqueles 2 jovens suecos estavam ali para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil. Mas eles não conheciam ninguém. E quando chegaram no Pará, a única coisa que eles encontraram foi na praça um banco vazio. E o que eles fizeram? Ajoelharam no banco. E os 2 missionários fizeram a primeira oração em terra brasileira. Aleluia! E eles estavam dizendo, sabe o que para Deus? Senhor, aqui estamos nós, cumpra-se em nós a tua vontade, o teu querer. Chegou um pastor, ou ao observar um jornal, eles conheceram um pastor e não tinha lugar para ficar, ficaram hospedados em um hotel. E esse pastor bancou. E esse pastor é parente de um pastor chamado Adriano Nobre, que ele chamou os irmãos para congregar, porque até então eles estavam ligados à igreja, à Convenção Batista. E quando eles estavam ligados à Convenção Batista, a igreja batista no Brasil os acolheu. Mas uma chama diferente ardia em seus corações. Eles estavam ali para cumprir um chamado de Deus, o movimento pentecostal. E eles não calaram quando chegaram na igreja batista. Alguns irmãos ficaram meio assim com eles, dizendo: que doutrina é essa? O que está acontecendo? O que esses irmãos estão falando? O que eles estão pregando? Que novidade é essa? E Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles não se calaram, dizendo: vocês já ouviram falar do Espírito Santo? E os batistas ainda não conheciam essa doutrina, mas eles começaram a dizer essa mensagem assim, sabe qual era? Qual era a mensagem? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e mais, Jesus breve voltará. Essa era a mensagem daqueles irmãos. E quando eles pregavam, alguns ficaram duvidosos, mas quanto mais eles pregavam, mais pessoas aderiam para assim pregar, acompanhá-los nessa missão tão importante. Começaram com 2, de repente já estava Celina de Albuquerque e já estava Maria Nazaré. Está ali a Celina de Albuquerque e Maria Nazaré, ali para vocês vão conhecer quem é. E eles aderiram a esse
esse movimento pentecostal e tiveram a experiência de serem batizados também com o Espírito Santo para cumprir a promessa e a chama pentecostal ardente dos dois homens de Deus. Então, no dia 18, depois de uma grande conversa, depois de uma longa conversa, eles decidiram de que precisavam cumprir o chamado de Deus e abriram uma nova igreja chamada de Assembleia de Deus. E de lá para cá começaram com 2, foram depois 4, depois foram para 17, e esse número nunca parou de crescer. Até o dia de hoje está crescendo e confirmando a palavra que é o Senhor Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. É o resumo da história da Assembleia de Deus no Brasil. E eu quero fazer uma pergunta bem forte para os irmãos: quantos aqui são felizes por participar desta igreja, por ser membro desta igreja? Jesus confirmou a palavra revelada em nossos corações, e aqui estamos nós dizendo na mesma mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve vai voltar para levar toda a sua igreja para morar juntamente com Ele. Que Deus abençoe a todos. Seja feliz por ser membro dessa igreja. Aqui nós temos a confirmação também de que o Senhor, Ele é fiel e cumpre as suas palavras ao nosso favor. Vamos cantar o hino da Assembleia de Deus? Quem vai reger aí? Irmã Esther, puxa, irmã Dames, vamos cantar o hino da Assembleia de Deus.